Bem-vindos ao PG em Ação. No programa de hoje, vamos conhecer a Procuradoria de Assuntos Administrativos, responsável por elaborar estudos jurídicos que norteiam a administração pública em áreas como licitações, estabelecimento de parcerias e orientação de gestores durante o processo eleitoral. A procuradora-chefe, Vanessa de Mesquita e Sá, nos apresenta o setor. A Procuradoria de Assuntos Administrativos, como o próprio nome diz, ela trabalha na parte do direito administrativos. São consultas realizadas por secretários de estados, presidentes de autarquia e fundações, bem como encaminhamentos de processos específicos, mais propriamente dizendo de processo licitatório e de parcerias envolvendo a administração pública, que é voltado com a secretaria, a administração pública também indireta, que seriam as autarquias e fundações, e com os outros entes da federação, como é o caso da União e dos municípios. Diante de um caso concreto em que se identifica uma dúvida com relação à aplicação de um artigo, dispositivo legal, algum parágrafo, o secretário ou a autoridade presidente da Fundação Autarquia, ele formaliza um questionamento que ele põe a dúvida jurídica, ou seja, aquele artigo ele prevê 3 interpretações possíveis, ele vem aqui para uma maior segurança, evitar questionamentos junto ao Poder Judiciário, talvez até na fase de execução, quando é processo licitatório, evitar até a apontação de possível violação às normas, de processo licitatório, de aplicação da norma e aplicação de sanções junto às Cortes de Contas, que é o Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele formaliza uma consulta querendo identificar qual o melhor entendimento sobre aquela determinada matéria. Na parte do consultivo é a parte envolvendo parcerias que envolve tanto com a administração, outros entes da federação, que é a União e o Estado, onde eu tenho em minha disposição um instrumento, convênio ou outros instrumentos similares, e eu tenho a parceria também com o terceiro setor, com as organizações da sociedade civil, que hoje nós temos um marco regulatório que veio a disciplinar, a inovar a matéria de regulação dessas parcerias, que é a 13.019, teve aplicabilidade no estado de Mato Grosso do Sul, não só o estado, mas todos os estados membros, como é o caso do Mato Grosso do Sul, a partir de janeiro de 2016. E aí nela eu tenho 3 instrumentos que são novos e formalizados, que é o acordo de cooperação, o termo de colaboração e o termo de fomento. Nesse acordo de cooperação, eu não tenho repasse de recurso público. Eu faço uma parceria com essa organização para atender um interesse comum, tanto da organização como do Estado, mas não há transferência de recurso público. Quando eu não tenho esse compartilhamento de patrimônio, a administração pública, o secretário de Estado, pode celebrar diretamente com a organização a parceria, sem necessidade de fazer um processo prévio chamado chamamento público. O que vem a ser o chamamento público? O chamamento público nada mais é que um edital que dá, como o próprio nome diz, publicidade, que o Estado tem interesse em celebrar parcerias com o terceiro setor, e lá ele dita toda a regra. O termo de colaboração e o termo de fomento, há transferência de recurso público por parte da administração pública. A diferença entre o termo de colaboração e o termo de fomento é que no termo de colaboração eu tenho uma atividade, um serviço parametrizado. O que vem a ser isso? É um serviço público, uma atividade que já está desenhada na política pública do Estado. A título exemplificativo, eu cito a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social, em que um dos serviços executados na área de serviço socioassistencial é o serviço chamado residência inclusiva, em que há abrigamento de pessoas com deficiências. Quando o Estado vai fazer essa parceria com a organização pedindo ajuda dela para executar esse respectivo serviço, o instrumento que ele tem à sua disposição é o termo de colaboração. O termo de fomento, ele é colocado à disposição para que a administração pública formalize parcerias a fim de ver a execução de algum projeto. O que é esse projeto? Alguma coisa que a organização da sociedade civil desempenha e que a administração pública quer conhecer para talvez até inovar na sua própria política pública. Outra matéria afeta a PAA é a questão imobiliária.
Todos os processos administrativos instaurados que têm por objeto cessão, permissão de uso, concessão, doação, ele passa por esta especializada, a fim de que emite um parecer jurídico para fins de análise com relação à regularidade de todo o seu trâmite, inclusive analisando o respectivo instrumento que será celebrado entre o Estado e a União, a administração pública no geral, ou até o terceiro setor, para fins de ver com relação à sua regularidade, às suas cláusulas. Nós também aqui atuamos na parte de consultivo e judicial de questões eleitorais. Então, a atuação da PAA é assegurar a melhor forma de execução da política pública, atuando em especial de forma preventiva, evitando demandas judiciais. O PGE em Ação fica por aqui. Para assistir esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e tenha acesso aos canais no YouTube da Assembleia Legislativa ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!